Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre o jogo de ontem do Clube do Remo contra a equipe da Chapecoense, o Leão Azul Paraense, que estava vencendo até o último minuto dos acréscimos, faltando 10 segundos, a gente acabou tomando o gol de empate. Um resultado, claro, que frustrou todo o fenômeno azul, deixou o Baianão ali com aquele sentimento de tristeza, né, com o resultado, mas nada está perdido, o acesso segue muito vivo e é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Sobre como foi o jogo, como é que foi também a festa do Fenômeno Azul e, claro, a expectativa para as 3 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive hoje tem o fechamento da 35ª rodada com um jogo importantíssimo para o Clube do Remo. E eu também quero conversar a respeito de outras situações que aconteceram ontem lá na casa do Leão Azul Paraense. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que esse vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteios de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, vamos conversar sobre o jogo de ontem do Clube do Remo contra a equipe da Chapecoense, o Leão Azul, que teve o retorno importantíssimo na sua meta do goleiro Marcelo Rangel e valeu muito a pena, né? O Marcelo Rangel fez uma grande partida com grandes defesas, especialmente no segundo tempo. Parou ali o Neto Pessoa, né, que é o centroavante da Chape, ex-jogador do Clube do Remo. Neto Pessoa foi muito perigoso no jogo de ontem, teve chances aí para marcar durante o segundo tempo, mas o Rangel fez uma grande partida. Ele só não foi coroado 100% ontem, porque infelizmente ele acabou escorregando naquele último lance, num chute despretensioso ali do zagueiro Eduardo Doma, da equipe da Chape. A bola bate no Reinaldo, foi no Jorge, não tenho certeza, e vai morrer devagar no canto direito do Rangel. Era o último lance da partida. Mas antes de chegar nesse lance, a gente vai também citar aqui um pouco da escalação do Clube do Remo, né? O Guto Ferreira retornou com o Nathan Camargo no meio de campo. E o Nathan Camargo é um jogador impressionante, né? É incrível como ele marca bem no meio de campo. E ajuda também o próprio Caio Vinícius. Quando o Caio Vinícius tem do lado o Nathan Camargo em campo, ele consegue jogar sempre mais à vontade. Não à toa que o Caio Vinícius ontem acabou sendo o autor do gol do Leão Azul, por de novo estar pisando dentro da área, como esse volante camisa 8, né, que chega para finalizar. O Caio Vinícius tem muita qualidade nisso e fez um belo gol ontem, depois de uma jogada que o Remo teve muita paciência para trabalhar, ficou quase um minuto tocando bola ali, já que a Chapecoense veio com uma proposta para se fechar, jogando praticamente com 5 homens atrás, né? O time da Chape é uma equipe rápida em transição, tem lançamentos longos. O Giovanni Augusto, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, lançando ali, tentando encontrar os laterais, os pontas da equipe da Chape. Uma coisa que me incomodou ontem, a Chapecoense ganhou quase todos os lances de jogadas aéreas, né? Teve muita vantagem nesse quesito e foi perigosa em boa parte do jogo, quando precisou da bola parada aérea contra a equipe do Clube do Remo. E, como eu disse, né, a formação do Clube do Remo foi o retorno do Rangel, o retorno do Nathan Camargo, o resto do mesmo time que vinha atuando aí nas últimas partidas. Então o Remo teve essa dificuldade porque enfrentou uma Chape muito fechada no primeiro tempo, que foi perigosa também, como eu disse, nas bolas paradas. O Remo vai para o intervalo vencendo pelo placar de 1-0, não criou tantas chances assim para ampliar o placar no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Remo demorou muito para voltar para o jogo, né? A Chapecoense voltou melhor, voltou perigosa, teve gol anulado, e olha, por questões de centímetros ali o impedimento foi marcado. Teve o lance ali que o Neto Pessoa dribla o Rangel, demora para finalizar, o Klaus foi espetacular, tira a bola do Neto Pessoa, e quando a bola ia entrando, o Jorge salva de novo em cima da linha e tira a bola lá do atacante da equipe da Chape. Depois o lance foi pro VAR, uma possibilidade de pênalti, né? Mas o lance acabou sendo aí
invalidado pela arbitragem, se não me engano por questão de impedimento. O pênalti não foi marcado a favor da Chapecoense. A Chape depois continuou chegando em jogadas aéreas, o Rangel fazendo boas defesas. Como eu disse, Neto Pessoa teve oportunidades e perdeu cara a cara algumas. E quando o Remo, finalmente, o Guto Ferreira fez as alterações, o Remo conseguiu melhorar quando a entrada do Jaderson e a entrada também do Pedro Castro no lugar do Nathan Camargo, que estava muito cansado no jogo, né? Nathan Camargo se entregou muito, mas a entrada principalmente do Jaderson foi muito importante para que o Remo voltasse com o meio de campo. O Nathan Pescador não estava bem na partida, não conseguia participar do jogo criativo, e o Jaderson, caindo um pouco mais pela direita, ajudava o Diego Hernandes por ali, e o Remo conseguiu criar algumas oportunidades. O Leão até teve a oportunidade, para mim, crucial para fazer o segundo gol, numa linda jogada do Pedro Rocha, o goleiro da Chapecoense, o Rafael Santos, fez numa bela defesa. Eu só acho que o Guto errou numa alteração ontem, quando ele coloca o João Pedro. Por quê? Porque não era jogo pro João Pedro. O Remo não estava com tanto assim posse de bola no segundo tempo para ter mais um centroavante. Eu acho que ele poderia ter mantido o Pedro Rocha centralizado, até por Pedro Rocha explorar bem essa questão do drible, e ter colocado o Janderson no lugar do Nico Ferreira, que estava muito cansado, O Nico Ferreira estava extenuado ali, e ele poderia ter colocado... Na verdade, quem saiu foi o Diego Hernandes, o Nico ficou em campo. E ele poderia ter colocado o Janderson em campo, Aí invertia o Nico de lado e o Janderson caía pela esquerda. Eu acho que o Janderson conseguiria ajudar mais. Inclusive tem entrado bem nos jogos do Clube do Remo aqui na Série B, nessa reta final. Então acho que esse foi o único erro. Eu nem vou falar do lance ali do escanteio, porque aquela jogada ali o Remo poderia ter marcado de uma outra forma, mas o problema não foi nem a origem da jogada. Para mim foi o desenrolar até a Chapecoense fazer o gol, porque você não pode dar todo aquele espaço ali para a Chape tentar fazer a finalização e ninguém fechar. E ninguém fechou, o cara teve a ideia de chutar de fora da área, e vocês sabem que no futebol, geralmente, quando você arrisca, uma hora você consegue ser premiado, e a bola desviou e matou o Rangel. Cara, tava tudo pronto ali já para a torcida comemorar os 3 pontos, A gente se aproximaria muito, mas muito do acesso com essa vitória. Nós ficaríamos a 5 pontos do 5º colocado, mas infelizmente a gente acabou perdendo esses 2 pontos. A Chapecoense se mantém na 2ª colocação com 58, o Remo também com 58, perdendo no critério de desempate, e agora a gente está a 3 pontos do 5º colocado. Entretanto, nós vamos precisar, galera, secar hoje o Novo Horizontino, que vai jogar contra a equipe do América Mineiro fora de casa. E temos que torcer para o América vencer ou empatar esse jogo aqui, porque o Remo ficaria na 3ª colocação ainda, mas manteria os 3 pontos de distância para o 5º colocado da Série B. Na verdade, o Clube do Remo, em caso de empate aí da equipe do Novo Horizontino, ele vai ficar a 2 pontos do 5º colocado, porque o Novo Horizontino chegaria a 56, junto também com o Atlético Paranaense. Então o Remo ficaria a 2 pontos aí do 5º colocado. Então hoje uma vitória do América, que ainda luta contra o rebaixamento e até melhorou na competição, seria muito importante para o Remo nesta reta final de Série B. Até porque o próximo confronto é justamente contra o Novo Horizontino, lá no interior de São Paulo, confronto diretaço. Para esse jogo o Remo não vai ter o Diego Hernandes e o Caio Vinícius, que tomaram o 3º cartão amarelo. Bom, queria só falar aqui sobre as reclamações da Chapecoense, O presidente da Chapecoense disse que o clima era hostil no Baenão, disse que não gostou da torcida, que é uma torcida mal educada, até em tom xenofóbico, preconceituoso aí, como se só aqui no Pará, só aqui em Belém tivesse pressão de torcida, Os caras vivem lá numa das regiões mais preconceituosas, mal educadas, em termos aí de comportamento futebolístico, que é no sul do Brasil. Aí o cara vai meter essa, O cara que quer um dia voltar para Libertadores e é acostumado a enfrentar aí times argentinos que se comportam muito pior, do que as torcidas aqui do Norte e Nordeste. Então é puro preconceito. E outra coisa, quem criou esse clima hostil foi a própria Chapecoense, com o choro durante toda a semana, falando besteira, dizendo que aqui iam ser maltratados, que o Remo estava querendo puxar o jogo para ele e tal. Totalmente desnecessário o clima que foi criado pela própria Chapecoense, que parecia estar com medo do Clube do Remo, sem antes mesmo de entrar em campo. Aí,
o Giovanni Augusto, meia da Chapecoense, que até saiu machucado do jogo de ontem, veio querer provocar, né, dizendo que o Remo não tem tradição em Série B, que o Paysandu é maior, que a Chapecoense não sentiu o clima do jogo. Poxa, se a Chapecoense não sentiu o clima do jogo, Giovanni Augusto, por que o teu presidente reclamou no final? Por que vocês, né, ficaram a semana toda reclamando e com medo de jogar aqui em Belém, mandaram até ofício para a CBF? Outra coisa, se teu time tem tanta tradição, né, que tu torce pro Paysandu, por que tá rebaixado na lanterna? E se você gosta tanto do Paysandu, por que você não vai jogar no que vem na Série C lá? Ou tu acha que lá vai ter 30 dias o mês? É realmente uma pergunta interessante. E se tem tanta tradição, por que tá rebaixado já? Porque caiu com 4 rodadas de antecedência. Então isso aí é pura provocação de alguém que veio aqui e não conseguiu vencer o Remo. Ganhou, empatou no caso, com um gol cagado no final, né? Porque a bola nem ia pro gol. A bola ia, sei lá, ia pra fora, o Rangel ia pegar com facilidade e se encheu, né? Encheu o peito de ar pra falar besteira no final do jogo. E burro é quem tá comprando essa ideia aí, né? Essa merda que ele falou no final do jogo de ontem contra a equipe do Clube do Remo. Agora, eu queria só falar, galera, sobre uma situação externa que aconteceu ontem lá no Baenão, tá? E que eu queria muito realmente refletir com vocês aqui. Primeiramente falando da coisa boa, né? Que foi a festa do torcedor, um mosaico montado ali pela Maior do Norte, muito bonito, pro lado da 25, e o bandeirão que a torcida Maior do Norte também estendeu. Tá até o vídeo aqui no canal para quem quiser assistir da festa completa. E essa é a parte boa sempre do torcedor. O torcedor que vai pro Baenão para fazer festa, para apoiar o Remo os 90 minutos e sair de lá sempre com esse sentimento de apoio. Até porque, como disse o próprio Guto Ferreira no fim da entrevista coletiva, nada está perdido. Tá? Assim como a Chapecoense comemorou esse empate, nós já comemoramos também empates nessa competição ganhados fora de casa. É claro, dói, é triste tomar um gol no final. Pelo roteiro do jogo, é muito lamentável. Lembrou, inclusive, né, o jogo entre Brasil e Croácia na Copa, em que faltavam 4 minutos para acabar a prorrogação, o Brasil tomou aquele gol de empate ridículo e perdeu depois nos pênaltis. Ontem foi pior, eu me senti pior ontem do que na Copa, porque faltavam 10 segundos. Só não estou mais triste com o resultado, porque faltam 3 rodadas. 3 decisões. E o Remo tem 2 confrontos diretos, com o Novo Horizontino e contra a equipe do Goiás. Pela linha de corte, vou até voltar nesse assunto aqui rapidinho da tabela. Pela linha de corte, se o Novo Horizontino não ganhar hoje, deve ficar em 62, pessoal. Baixar realmente para 62, o Remo precisaria ali de 4 pontos em 3 jogos para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que o ideal para mim é vencer 2 jogos, aí chegaria tranquilo ali a 64 pontos e conseguiria o acesso. Ainda está bem provável de acontecer isso, mas claro que é o jogo a jogo e lá em Novo Horizonte vai ser essa decisão. Agora voltando a falar aqui sobre a questão da torcida. O torcedor fez festa, o torcedor apoiou o jogo todo. O jogo já ia acabar, eu já estava com o meu celular pronto para filmar a festa do torcedor, a festa dos jogadores, aquele clima ali, né, de muita confiança, com um acesso que estava cada vez mais próximo. Infelizmente o Remo tomou o gol. E da feita que o Remo toma o gol, o torcedor ele se transforma na arquibancada. Ele se transforma e muda o comportamento dele. Não todo torcedor, uma meia dúzia, infelizmente, que vai para o jogo para querer aparecer, para querer criar situações que não tem nada a ver, de culpar pessoas que não tem nada a ver. Por exemplo, ontem, o Ronaldo Santos, lá da RS Live Sport, que a gente sabe que torce pro Paysandu, mas que faz um trabalho muito profissional aqui no YouTube, né? Um cara que evoluiu muito aí no seu canal, que é respeitado pelas 2 torcidas, mas que infelizmente ainda é lembrado, né, por ter trabalhado no rival, né? E a galera sempre diz que o cara é clubista, que diz que ele é Paysandu. E cara, eu nunca vi o Ronaldo respeitar o Clube do Remo. Nunca vi o Ronaldo faltar com respeito à instituição Clube do Remo. Eu não falo isso porque eu conheço o Ronaldo, não. É porque realmente isso nunca aconteceu. Tem muito remista por aí que não respeita a instituição como o próprio Ronaldo respeita, né? Tem muito bicolor que respeita muito o Remo, né? Trabalhando na imprensa, que eu sei que torce pro Paysandu e que são muito respeitados. Assim como tem muito remista na crônica esportiva do Pará que respeita o rival e é respeitado dos 2 lados. Assim também como tem remista que é da crônica e fala muita besteira e não é respeitado em nenhum dos 2 lados. Então, pessoal, eu só quero que a gente reflita uma coisa aqui, tá?
esse tipo de comportamento, que você não gosta de uma pessoa, você ataca uma pessoa, ontem de uma maneira errada, porque estão criando até uma fake news dizendo que o cara provocou a torcida, é mentira. Eu estava do lado dele, não vi isso acontecer. No fim, você pode prejudicar o próprio Remo, porque, por exemplo, tu tá ali, empolgado, puto, joga um copo de cerveja para tentar atingir o cara e atingir outra pessoa, e o árbitro relata isso em súmula, quem está prejudicado é o clube do Remo. Quem vai perder mando de campo e vai ter que pagar multa é o clube do Remo. E se você for identificado, você não volta tão cedo para estádio. O que é mais importante? É a torcida ou é a instituição? Eu sei que uma coisa sem a outra não funciona, né? Não existe o Remo sem a torcida e não existe a torcida sem o Remo, tá? O Remo acabando, a torcida vai fazer o quê? E vice-versa. Só que pra mim, a instituição, ela é mais importante. Ela é mais importante. Eu nunca vou fazer nada que prejudique a instituição. E eu faço essa reflexão até sobre o meu trabalho. Se o meu trabalho não tá legal, eu vou parar meu trabalho, porque eu não quero que o Remo seja prejudicado. Só que eu sempre fiz essa reflexão e pra mim eu faço um bom trabalho aqui. Eu faço um bom trabalho. Eu tento sempre trazer aqui uma opinião centrada, né? Uma opinião de uma certa forma responsável. Não trago fake news por aqui, sempre vou em busca da informação correta para vocês, porque para mim o Remo é muito importante, faz parte da minha vida. Só que jamais eu vou colocar a segurança de uma outra pessoa acima do meu amor pelo clube do Remo. E eu fiquei decepcionado ontem porque uma dessas pessoas que atacaram o Ronaldo é inscrito aqui do canal, uma pessoa que eu conheço, que eu respeito, eu ainda respeito. E estou aguardando a resposta dessa pessoa no meu WhatsApp, inclusive, para te explicar porque estava agindo daquela forma. Detalhe, é pai de família, inclusive. Então, galera, só pra gente refletir de que às vezes a gente já fica atacando pessoas que não tem nada a ver. Eu sei que tem gente na crônica, repito, que é torcedor do Paysandu e que não respeita o Remo. E que tava lá ontem, secando na cara dura, tá? Secando na cara dura. Mas eu não vou falar porque eu sou profissional, eu não vou misturar as coisas. Mas não confundam, não façam essa bobagem de achar que tem gente aí que faz um bom trabalho, né, e que estava desrespeitando. Outra coisa, eu preciso falar sobre isso porque é uma coisa que já está me incomodando. Tem muita gente falando besteira sobre os influenciadores atrás dos gols em jogos de Remo e Paysandu aqui em Belém. Num ponto, muita gente incomodada, talvez com inveja porque nós estamos lá trabalhando, queria estar no nosso lugar, e outras pessoas por puro desconhecimento. Muita gente, galera, no Brasil inteiro faz esse tipo de trabalho. Série A, Série B, Série C. Jogos do Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Em qualquer jogo desse você vai ver influenciadores fazendo esse trabalho na beira do campo. Um dia desse, né? Teve o Carter lá do Esse Dia Foi Louco, a Giovana Moura lá do canal da F12, fazendo esse trabalho. E foram muito bem recebidos aqui. Por que influenciadores de fora são tão bem recebidos e a gente que trabalha aqui, que roeu o osso em Série C, passou pelo que passou e agora, num bom momento, a gente está sendo criticado? Então, eu queria muito que a gente refletisse isso. Afinal, na última rodada, o Brownie vem pra cá também, né? Vai ser muito bem recebido. Então, por que esse tratamento é diferente com quem é de fora e quem é daqui é tratado dessa forma? E outra coisa, nós não estamos ali infiltrados, nós estamos ali porque nós temos credenciais para trabalhar. Vocês podem dizer que tem muita gente, isso é um ponto a discutir, inclusive é discutido com a própria CLEP. Agora, dizer que não era para a gente estar ali, eu já não concordo. Então, o trabalho feito nas redes sociais é muito bacana. Inclusive, quando as torcidas organizadas querem fazer alguma festa, procuram a gente para divulgar. Quando o próprio clube quer fazer alguma coisa para chamar a atenção do torcedor, para trazer um recado para o torcedor, nós estamos procurados para ajudar a divulgar. Aí quando as coisas não saem como a gente planeja, a gente é culpado, a gente não era para estar ali. Não é assim, né? Tenho certeza que os vídeos mais bonitos da festa de ontem foram os influenciadores que gravaram. Então, cuidado com o que vocês escutam por aí, de quem fala besteira também. Tem muita gente incomodada, com inveja do trabalho que está sendo feito. Eu não invejo ninguém, eu faço o meu trabalho, chego no estádio, faço a minha parte, vou embora para minha casa, porque o que eu mais quero é estar perto da minha família. Então,
Se a minha família não está no estádio, está em casa, eu quero fazer meu trabalho e voltar para casa. Então a gente não pode perder, galera, o respeito. Eu acho que a gente precisa saber se comportar, porque, repito, um dia o clube pode voltar a ser punido por conta de mau comportamento de torcedores que não sabem se comportar no estádio. E isso é chato. Entendeu? Eu, inclusive, já tive problema no jogo contra o Atlético Goianiense. Teve dois torcedores que vieram dizer que eu era passapano pro Antônio Oliveira, sendo que, pô, um dos caras que mais criticou o Antônio Oliveira foi eu. Inclusive, teve aquela situação na coletiva lá que ele me respondeu de maneira grosseira, porque eu fiz uma pergunta incisiva sobre o trabalho ruim que ele estava fazendo. Então tem muita gente que faz besteira e que fala besteira sem pensar. Então eu só quero que vocês reflitam sobre isso, porque eu sei que muitos de vocês assistem aqui o Chaves Remista. E eu quero sempre que o Remo tenha uma torcida responsável e que o Chaves tenha um público responsável também. Porque eu me considero um bom influenciador. Se é isso que vocês acham de mim, um influenciador. Eu me considero um bom influenciador. Eu não sou irresponsável. Beleza? Mas eu quero muito que vocês reflitam sobre isso, porque às vezes a gente pode estar perdendo foco numa coisa muito mais importante. E o Remo tá vivo. O Remo tá vivíssimo da Silva. E não liguem também para quem tá morto já. Quem tá morto tem que ser enterrado. Esquecido. Apareceram ontem no dia de finados para falar besteira. Não dei ouvido para esses caras. Tá? Eles são Série C. A gente tá lutando por um acesso à Série A depois de 33 anos. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like. Não esquece de verificar a tua inscrição aqui no canal. De comentar os assuntos desse vídeo. E claro, de compartilhar, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!